Tem mais entrevista ao vivo chegando, importante para o nosso ouvinte, a respeito da Covid-19. Quem está conosco é a professora Esther Sabino, da Faculdade de Medicina da USP, médica imunologista e também uma das líderes de um estudo que sequenciou o genoma do novo coronavírus. Professora Esther Sabino, bom dia. Obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Entrevista em áudio e vídeo também no YouTube e no Facebook da Rádio Bandeirantes. Professora, a verdade que esse estudo descobriu que o vírus Covid-19 sofre poucas mutações, o que facilita a produção de uma vacina? Na verdade, isso já tinha. A baixa taxa de mutação é uma coisa que o pessoal detectou na própria China e na Europa. O que a gente fez nesse estudo foi mostrar como ele está evoluindo aqui no Brasil, como ele está se expandindo nos primeiros 2 meses da epidemia, de março a abril. Mas nós também encontramos a mesma coisa que já estava sendo descrita, que é essa baixa taxa de mutação. O fato da pesquisa ter sido feita em março e abril, essa é uma base de tempo confiável, professora? Ele pode ter sofrido mais mutações depois disso? Não, seguramente eles sofrem, mas a taxa de mutação ela é lenta. É isso que está aqui, estão todos os estudos mostrando. Então, em ciência demora um tempo entre você coletar as amostras, analisar e principalmente publicar. Então, na verdade, esses dados já estavam públicos há mais de um mês e só agora foram aceitos pela revista Science. Então, às vezes dá assim, esse tempo da ciência que é um pouco mais lento do que a gente precisaria para as notícias e para a informação do público. O que de mais revelador, né, se tem até agora a respeito desse vírus, né, o novo coronavírus, como se costuma chamar aí a Covid-19 na linguagem mais popular? Então, o que está nesse trabalho que mostra que mais de 100 diferentes introduções ocorreram no Brasil antes de fecharem os aeroportos, de diminuir a entrada de voos, e dessas 100 possíveis entradas, provavelmente foram mais, apenas 3 expandiram e são responsáveis por 75% das cepas detectadas até final de abril. Então, mostra essa origem e uma entrada e expansão de poucas cepas. Outra coisa que o estudo mostra, porque ele tenta juntar mobilidade com taxas de transmissão, mostra que no comecinho, bem no começo da epidemia, a taxa de transmissão estava muito alta, que é chamado R0, então era em torno de 3, isso era maior que a Itália e que a Europa no comecinho, mas que quando a gente diminuiu a mobilidade no meio de março, essa taxa caiu para quase 1. Essa taxa, o ideal é que fique abaixo de 1. Quando ela fica abaixo de 1, significa que a epidemia está caindo. Mas ela sempre ficou um pouquinho acima de 1. Então, a epidemia continuou expandindo, não tão rápido quanto foi na Itália, mas foi suficiente para manter o ciclo e ter essa evolução sempre para cima, longa e duradoura que está acontecendo no Brasil. Pois é, professor Esther, por que o número de mortes registradas em 24 horas não sofre uma redução grande aqui no nosso país, não é? A gente já viu aqui alguns governadores dizendo, por exemplo, que esse índice chegou a um platô e que esse platô é o que precede o decréscimo. Mas o decréscimo não chega, né? A gente tem ficado aqui numa média de 1.050 óbitos registrados por dia no Brasil, quando a gente coloca ali a morte de fato no dia em que ela ocorreu e não o registro, a confirmação. Por que não cai, professora? Então, o que está acontecendo é que a epidemia está movendo de lugar, saindo da capital e indo para o interior. Então, ela mantém o número que é mais ou menos isso que eu estou falando. A taxa de transmissão vai ficando igual e vai chegando em outros lugares e mantendo e abrindo o horizonte geográfico. Com isso, a gente mantém o mesmo número por um período muito mais longo. Professora, por que é tão importante fazer o sequenciamento genético da Covid-19? O que essa pesquisa
pode ajudar no combate à doença, na descoberta de uma vacina ou de um medicamento mais eficaz do que o que existe hoje? Então, a ciência é feita por pequenos pedaços. Então, o sequenciamento é um dos que auxilia, mas não dá todas as respostas. Mas ele mostra se o vírus está mudando muito, isso tem importância para a vacina. O fato de estar demonstrando, como outros estudos, que o vírus não está mudando tanto, é um bom sinal para a vacina. Vírus que tem mutações muito altas, como é o caso do HIV, nunca conseguiu chegar a uma vacina, ou até hoje a gente não tem uma vacina adequada para o vírus, porque você teria que fazer milhares de vacinas para cada uma das possíveis variantes do vírus. O do Covid, aparentemente, a boa notícia é que ele realmente muda pouco. Ele muda menos que o da gripe comum, por exemplo, professora? Muito menos, muito menos, muito menos. A diferença do primeiro vírus que chegou aqui para o do primeiro da China só tinha 3 mutações. Então, é muito pouco, em 30 mil possíveis mutações. Então, só 3 modificaram no decurso de 2 meses. É muito diferente do HIV. Se fosse o HIV, podia ter 10 mil mutações entre um lugar e outro. Você encontra, às vezes, até 30% de diferença de um genoma para o outro. Essa disseminação do vírus pelo interior, né, que nós estamos acompanhando hoje, ela também foi retratada de alguma forma aí nesse estudo. E qual é a importância de sabermos o caminho que o vírus percorre, professora? Eu acho que é a compreensão de como a epidemia está indo e ajuda a fazer um melhor entendimento dessa. Mas, como eu falei, da mesma forma com a vacina, é uma das coisas que é levada em consideração para a gente ter uma visão geral. O nosso estudo trabalhou tem amostras de 78 cidades diferentes. Então, ele é bem abrangente em termos geográficos para o Brasil. Bem, eu queria agradecer à professora Esther Sabino, da Faculdade de Medicina da USP, que falou ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, professora. Bom trabalho, até uma próxima, hein? Muito obrigada pelo convite.